O problema do sono sobre a ótica do ocultismo. Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre os distúrbios do sono e o fator projeção ou desdobramento astral, nesse vídeo iremos ver o que é a projeção, como acontece, o porquê ela acontece e como controlar. Seja bem-vindo! O problema do sono sobre a ótica do ocultismo. Os pesadelos e seus demônios foram retratados em diferentes culturas, folclores e lendas. Muitos ainda se recordam do Fred Krueger vindo atacar os sonhos de inocentes adolescentes. No Brasil, temos a lenda do Jurupari ou Boca Torta, que é a representação de um demônio do sono indígena, responsável por assustar os índios com pesadelos e maus presságios, enquanto sufocaria suas vítimas impedindo-as de poder gritar. Bem, o que o Fred Krueger e o Jurupari têm a ver com o ocultismo e o sono? Na realidade, não tem nada a ver. Não passa de ignorância e fobia engendrada na mente das pessoas por aqueles que nada conhecem sobre o fenômeno do sono, sobre o aspecto oculto. Tudo em nossa vida acontece movido por energia, desde o motor até um simples relógio de pulso. Os seres humanos não são diferentes e precisam se reabastecer para poderem continuar com suas vidas. Tudo que comemos tem por finalidade de abastecer o corpo físico, contudo, todo ser humano possui outros corpos mais elevados, os quais iremos abordar futuramente em nosso canal. Esses corpos sutis e mesmo nosso corpo físico, por existir em simbiose com esses outros corpos, necessita dessas energias mais elevadas para poder viver. Assim, para obtermos essas energias, devemos ir até a fonte delas e nos reabastecer. O sono é uma experiência de quase morte, sob o aspecto da perda da consciência e da total falta de controle do corpo e de seus processos. Contudo, se pensarmos bem, existem muitas funções de nosso corpo que acontecem sem que necessitemos pensar ou nos concentrar, como o funcionamento do coração, a respiração ou a liberação de substâncias em nosso cérebro. Quando dormimos, nosso corpo astral diminui o magnetismo do corpo físico até que possa se projetar para fora deste, e adentrar as dimensões astrais e lá se reabastecer. Existem pessoas muito evoluídas que conseguem acessar planos superiores ao astral, como o mental concreto ou abstrato, mas essas são raras nesse planeta. Todas as pessoas passam por essa experiência para poderem continuar a viver no plano físico, e sem isso estaríamos mortos. Tente ficar mais de uma semana sem dormir para ver o que acontece. O processo de saída é igual para todas as pessoas, consistindo basicamente de uma sensação de se inflar, sons estranhos intracranianos, uma sensação de vibração sem controle do corpo físico e a impossibilidade de movimentar braços e pernas. Por que então não lembramos desses efeitos? Bem, na realidade, a maior parte das vezes, os poucos que conseguem se projetar o fazem de maneira semiconsciente, apagando de cansaço até emergir do outro lado, naquilo que vão considerar como um sonho lúcido. Uma parte das pessoas que passam pelos efeitos descritos costuma ter medo. Na realidade, a maior parte das pessoas costuma ter medo. Algo normal quando se trata de desconhecido, e assim ou desperto aos gritos, ficando sem dormir a noite toda por medo de voltar a sentir os mesmos efeitos, pensando ou acreditando que irão morrer, ou simplesmente começa a tomar medicamentos para evitar todo esse processo. Pouquíssimas pessoas entendem o processo, permitindo que isto ocorra naturalmente. O que com o tempo vai se tornar comum e pode chegar até ser uma experiência agradável. Estima-se que apenas 4% da população mundial consiga fazer projeção astral, também conhecida como desdobramento. Desses, apenas 1% possui consciência plena e constante, isto é, se lembram do processo de tudo o que fazem, estando acordados ou dormindo. De forma simples, 96% da população
embora se projete para fora do corpo, permanece totalmente inconsciente ao lado de seus corpos físicos. Essas pessoas, embora desdobradas, sofrem o controle de seu subconsciente que projeta vivências do dia a dia, como bobagens relacionadas ao que assistiram na televisão, leram ou ouviram no rádio. Não que o subconsciente não exerça poder sobre os 4% que consegue se desdobrar. A grande maioria, embora possa sair do corpo por falta de conhecimento e consciência, poderá interpretar tais experiências como sonhos incoerentes, simplesmente pelo fato de não ter informações que permitam referenciar ou relacionar o que estão vivendo. Isto é, se ele enxerga algo que nunca viu antes, ele vai procurar uma referência que não existe. E isso pode causar problemas e formar uma falsa imagem no cérebro físico que ele vai interpretar como um sonho idiota. O cérebro físico ele é mais lento, denso e primitivo que os dos corpos superiores, e por isso, quando não é treinado, ele é incapaz de manter informações da experiência. Tudo isso, contudo, pode mudar, desde que a pessoa se exercite mentalmente, aprenda, estude novas coisas, novas teorias, o que trará novas e diferentes informações que permitirá ao cérebro estar mais apto para receber informações dos planos superiores. Para uma pessoa preparada, é fácil diminuir essa vibração dos cérebros dos corpos superiores, até chegar numa frequência baixa o suficiente que permita transferir a informação dessa experiência ao cérebro físico. Ela pode, inclusive, se perceber simultaneamente em dois planos, no astral, onde ela vai estar atuando, mas mantendo o corpo físico em repouso sobre a cama. Voltando à parte do reabastecer de energia, o corpo astral possui mais chakras que o corpo físico. Esses chakras se abrem para sugar a energia do plano análogo, enquanto vão permitir que as pessoas preparadas possam desbravar o ambiente, rever velhos amigos e familiares, estudar em escolas espirituais e vivenciar tudo aquilo que ela achava ser uma ilusão ou simplesmente ignorância. Bem, de posse dessas informações, podemos associar alguns transtornos do sono com os efeitos da projeção astral. A fase RM, que serve para fixação na memória, nosso corpo físico opera sob o controle do subconsciente, permitindo que possamos nos desdobrar para recuperar essas energias. Ambos o corpo físico e astral eles vão estar operantes, embora a consciência esteja no controle do corpo astral. Os diferentes transtornos do sono eles vão estar diretamente conectados ao desdobramento, muito embora a ciência médica atual ainda não compreenda. Assim, o sonambulismo e o transtorno alimentar noturno ocorrem devido ao controle motor do corpo físico sob domínio do subconsciente, de maneira a acompanhar as ações da pessoa em desdobramento inconsciente. Assim, ela pode, por exemplo, estar comendo algo no astral, e o corpo físico, respondendo ao controle do subconsciente, está comendo no físico. Só que não vai bater o que ela está comendo e percebendo do outro lado com o que ela está comendo aqui realmente no físico. Pense, por exemplo, na hipnose. Quando o hipnólogo te manda comer um pedaço de limão pensando que é uma maçã. O hipnotizado não percebe, para ele está comendo uma maçã. Acontece a mesma coisa quando pensamos no desdobramento e o subconsciente. A sexonia, que é outra forma de sonambulismo, sexual, obviamente, está relacionada ao chakra básico e à conexão da pessoa com os planos mais densos. Nesses planos, ela poderá estar realmente se relacionando sexualmente com outras pessoas desdobradas ou entidades que ali habitam naquela parte do astral. As ereções dolorosas elas podem ter duas causas. A primeira é igual à da sexonia, que já foi explicada, e a segunda causa está relacionada ao chakra básico e às energias da Kundalini, que irei explicar futuramente. Mas eles vão se manifestar no corpo físico do homem como uma ereção e no corpo físico da mulher como calor por todo o corpo. A mioclonia noturna, que é uma sensação de queda, ela se dá exatamente no momento que o corpo astral volta bruscamente ao corpo físico, causando uma sensação de choque que vai ser interpretado pelo cérebro como uma queda. Por isso acordamos normalmente assustados. O terror noturno, que afeta principalmente crianças, reside no fato de que essas, até os 7 anos de idade, são muito sensitivas às energias do ambiente, à energia do familiar e às entidades também que se relacionam com aquele meio. Desta forma, ela pode se sentir atacada ao perceber uma energia mais densa. Obviamente que ela possui mentores e guardiões que a estarão protegendo, mas isso não coíbe o fato de que ela é um espírito velho num corpo novo e ela pode ter resgates kármicos a cumprir.
O distúrbio de comportamento do sono RM ele se manifesta por estímulos físicos associados à experiência astral, onde a pessoa pode estar mesmo sendo atacada e tenta se defender, e isso se manifesta no corpo físico através de espasmos. Já a narcolepsia, assim como a percepção errada do estado de sono, vai estar associada a uma péssima absorção das energias astrais, causadas por chakras lentos e danificados. Como a pessoa não consegue se reenergizar corretamente, ela vai precisar dormir mais tempo. A paralisia do sono ocorre porque a consciência está ativa e pronta para se desdobrar. Contudo, a falta de experiência e conhecimento vão gerar medo, que vai fazer a pessoa agorizar e prorrogar esse curto intervalo em que o corpo físico permanece paralisado, dificultando que o corpo astral possa se deslocar para fora. É aquele velho caso: quando você gosta muito de alguma coisa, o tempo passa mais rápido. Agora, quando você está fazendo algo que te aborrece, o tempo parece se prorrogar. Já os pesadelos, eles podem ser motivados por medos subconscientes, pelos efeitos de informações gravadas e não percebidas, como filmes de terror, ou, na pior das hipóteses, pode ser um desdobramento em regiões do baixo astral, onde as energias densas e as entidades que lá habitam vão causar essa reação instintiva nas pessoas desprotegidas. Por fim, a síndrome da cabeça explosiva ocorre no desdobramento quando a pessoa possui seus sentidos aumentados. Então, quando ela está entrando naquela fase do sono profundo, os sentidos dela aumentam. E ela vai ser possível para ela poder escutar sons intracranianos que serão confundidos com explosões e barulhos altos. No próximo vídeo, irei falar sobre as capacidades do corpo astral, enquanto estamos desdobrados, e os locais que podemos visitar nesse estado. Até lá! Gostou do vídeo? Dê um curtir em nosso canal e visite o nosso blog. Obrigado!